O mundo girava em sua rotina previsível, um balé de carros apressados, conversas banais e telas brilhantes. Ninguém parecia notar as rachaduras sutis que começavam a surgir na superfície da normalidade. Um tremor aqui, um calor anômalo ali, um pássaro caindo do céu sem motivo aparente. Eram eventos isolados, rapidamente catalogados e esquecidos, engolidos pela torrente de informações irrelevantes que inundava o cotidiano. A humanidade, em sua vasta maioria, seguia cega, anestesiada pela própria complacência. No epicentro dessa calmaria enganosa, Elias vivia. Não era um visionário no sentido popular, nem um profeta a pregar nas ruas. Elias era um estudioso, um homem de livros e pergaminhos antigos. Sua vida se desenrolava entre as páginas empoeiradas da biblioteca universitária e as escrituras que preenchiam as estantes de seu pequeno apartamento. Possuía uma fé subjacente, quase um eco distante de sua infância religiosa, mas era um cético por natureza. Avesso a interpretações literais e fundamentalismos, acreditava na razão, na ciência, na lógica que organizava o universo. No entanto, uma inquietação silenciosa corroía sua alma, um sussurro persistente que questionava a ordem estabelecida. Foi então que o primeiro sinal irrompeu, uma ferida aberta na tapeçaria da realidade. Um terremoto de magnitude incomum atingiu uma pequena cidade costeira, não em uma falha geológica conhecida, mas em uma região historicamente estável. A terra tremeu com uma fúria desproporcional, engolindo casas e vidas. A ciência correu para oferecer explicações, apontando para placas tectônicas recém-descobertas ou atividades sísmicas atípicas. O mundo aceitou, racionalizou e virou a página. Mas Elias não. Aquilo não se encaixava. Era como uma nota dissonante em uma sinfonia perfeitamente orquestrada. Naquela noite, Elias teve um sonho. Não era um sonho comum, mas uma torrente de imagens vívidas e fragmentadas, céus em chamas, rios de sangue, uma estrela cadente perfurando a escuridão. Vozes antigas ecoavam em sua mente, palavras em línguas que ele não compreendia, mas que ressoavam com um terror primordial. Ele acordou suado, o coração batendo descompassadamente, com a sensação de que havia testemunhado algo proibido, algo que não deveria existir fora dos textos apócrifos que ele tanto estudava. Tentou compartilhar sua angústia com amigos e familiares. Falou sobre a anomalia do terremoto, sobre a sensação crescente de que algo estava errado, sobre seus sonhos perturbadores. A resposta foi previsível. Seu amigo Marcos, um engenheiro pragmático, sugeriu que Elias estava apenas estressado. Sua irmã, Ana, uma psicóloga, ofereceu-lhe o contato de um terapeuta, preocupada com o que chamou de tendências fantasiosas e paranoicas. Elias sentiu-se isolado, um náufrago em um mar de indiferença. Sua percepção da realidade parecia se desviar perigosamente da de todos os outros. A rejeição apenas o impulsionou a mergulhar mais fundo. Horas se transformaram em dias, dias em semanas, enquanto ele se perdia entre volumes antigos e manuscritos esquecidos. Buscava padrões, conexões, qualquer coisa que pudesse validar sua crescente convicção de que o mundo estava à beira de algo grandioso e terrível. As profecias que antes considerava metáforas poéticas, agora pareciam mapas, guias para uma catástrofe iminente. Foi em um desses dias, em meio à poeira e ao silêncio da sessão de teologia antiga, que ele o encontrou. Um ancião, com cabelos brancos como a neve e olhos que pareciam ter visto eras, estava sentado em um canto escuro, lendo um tomo encadernado em couro. Seu olhar encontrou o de Elias, e um sorriso enigmático surgiu em seus lábios enrugados. "Você também sente, não é, jovem?" perguntou o ancião, sua voz rouca como folhas secas. A teia se desfaz, e a verdade espreita por entre os fios rompidos. Elias, surpreso, sentiu um alívio súbito, a validação que tanto buscava. O ancião, que se apresentou apenas como Samuel, começou a falar sobre profecias que Elias nunca havia encontrado, nem mesmo em suas mais profundas incursões. Detalhes específicos,
Eventos que se encaixavam perfeitamente nos sinais que ele observava. Samuel não apenas confirmou os medos de Elias, mas os ampliou, revelando que a maioria das profecias conhecidas eram apenas a ponta do iceberg. Há uma profecia, uma que poucos conhecem, que fala de um evento que se aproxima em breve, disse Samuel, seus olhos fixos nos de Elias. Um evento que não é apenas um sinal, mas o catalisador. Ele abrirá as portas para o que está por vir. Antes de continuarmos, subscreva o canal e diga-nos nos comentários de onde nos está a assistir. A revelação de Samuel, o ancião de olhos profundos e voz rouca, reverberou na mente de Elias. Ele se viu em uma encruzilhada existencial, onde a razão que sempre o guiara colidia frontalmente com a fé que ele havia tentado suprimir. Sua metanoia, uma transformação profunda em sua forma de pensar e sentir, começava ali, naquele instante. O mundo, antes tão previsível, agora se mostrava um véu fino sobre uma realidade muito mais complexa e aterrorizante. As palavras de Samuel não eram apenas validação, mas um convite a um abismo de verdades que Elias nunca imaginou. Ele lutava para conciliar o que via, o que sentia, com o que aprendera em anos de estudo e ceticismo. A crise de fé e razão era avassaladora. Então veio o segundo sinal, inegável e global, que varreu qualquer vestígio de dúvida que pudesse ainda existir na mente coletiva. Não foi um tremor localizado ou um eclipse parcial, mas uma anomalia cósmica de proporções épicas. Os céus em todo o planeta foram tomados por uma chuva de meteoros que durou dias, não horas. Não eram pedras incandescentes comuns. Cada fragmento parecia carregar uma energia estranha, emitindo um brilho esverdeado que tingia a noite e perturbava o sono. A ciência, desta vez, não tinha explicações convincentes. Teorias sobre cometas desconhecidos e nuvens de detritos cósmicos foram rapidamente refutadas pela persistência e pela natureza sobrenatural do fenômeno. O pânico começou a se instalar, uma rachadura na fachada de normalidade que ninguém mais podia ignorar. No auge do espetáculo celestial, Samuel reapareceu não na biblioteca, mas na porta do apartamento de Elias, como se tivesse sentido o chamado silencioso de sua alma. Seus olhos brilhavam com uma urgência que Elias Kong-Wei tinha visto. O despertar começou, Elias, disse o ancião, sua voz agora mais forte, carregada de uma sabedoria milenar. Ele falou sobre o despertar, não apenas da humanidade para a verdade, mas de forças antigas que dormiam sob o véu da percepção humana. Samuel detalhou profecias ainda mais obscuras, descrevendo a natureza do que estava por vir. Uma série de provações que purificariam o mundo, mas que também trariam consigo uma escuridão sem precedentes. A confirmação do ancião não trouxe alívio, mas uma certeza fria e pesada. Elias sabia que não podia mais ficar sozinho. As pessoas, em meio ao caos crescente, também buscavam respostas. Alguns, que haviam sentido os sinais de forma intuitiva, ou que foram tocados pelas palavras de Elias em suas tentativas frustradas de alertar amigos e familiares, começaram a se aproximar. Um pequeno grupo se formou, um ajuntamento improvável de almas perdidas e curiosas. Um ex-professor de história, uma jovem enfermeira, um programador de computador. Eles se uniram a Elias, buscando não apenas segurança, mas um propósito em meio à desordem. O primeiro julgamento não tardou a chegar. À medida que a chuva de meteoros diminuía, uma praga misteriosa varreu as cidades, uma doença que se espalhava rapidamente, desafiando a medicina moderna. Elias e seu grupo se viram em uma situação de perigo direto, presos em uma cidade sob quarentena, onde a lei e a ordem haviam se desintegrado. A fé e a união do grupo foram testadas ao limite enquanto eles buscavam suprimentos e um caminho para a segurança. Foi nesse caos que a primeira traição se manifestou. Uma das integrantes, uma mulher chamada Lillian, dominada pelo medo e pela descrença, cedeu ao desespero. Ela tentou roubar os poucos suprimentos que o grupo havia conseguido, planejando abandoná-los e buscar refúgio sozinha, entregando-os às autoridades militares que prometiam ordem em troca de informações sobre agitadores. Seus atos egoístas quase custaram a vida de um deles,
um golpe amargo para a nascente confiança do grupo. No meio da fuga e do desespero, Samuel, que havia se mantido nas sombras, revelou sua verdadeira natureza. Ele não era apenas um ancião sábio, mas um guardião de conhecimentos ancestrais, um dos últimos de uma linhagem que protegia as profecias mais sombrias. Seus olhos, que antes brilhavam com sabedoria, agora cintilavam com uma luz sobrenatural. Eu sou um dos observadores, Elias, ele sussurrou, a voz carregada de uma gravidade que fez o ar vibrar. Minha função é guiar aqueles que podem ver a verdade quando ela se revela. E a verdade é que o que vocês enfrentam não é apenas o fim de uma era, mas o início de uma batalha cósmica. A revelação de Samuel lançou uma peça crucial no quebra-cabeça apocalíptico. Ele explicou que os eventos não eram meramente catástrofes naturais, mas a manifestação de uma força oculta, um inimigo comum que manipulava os eventos por trás dos bastidores. Há um adversário, disse Samuel, seu rosto endurecido. Uma entidade que se alimenta do caos e da desesperança. Ele está à espera, e os sinais que vocês testemunham são sua preparação. Ele está prestes a se manifestar abertamente, a assumir uma forma que o mundo aceitará de bom grado, sem questionar. A voz de Samuel ecoou, prenunciando a iminente ascensão de uma figura que viria para salvar a humanidade, mas que, na verdade, a escravizaria. O caos que Samuel havia previsto não demorou a se materializar, engolindo o mundo em uma espiral de desordem. As notícias que chegavam eram cada vez mais aterrorizantes. Guerras irrompiam em regiões antes pacíficas, a fome se espalhava como uma praga, e doenças misteriosas dizimavam populações inteiras. A autoridade governamental, antes um pilar de estabilidade, enfraquecia a cada dia, incapaz de conter a maré de desespero. Elias e seu pequeno grupo observavam, impotentes, o desmoronamento da civilização, a promessa de Samuel ecoando em suas mentes. Ele está prestes a se manifestar abertamente. E então, ele surgiu. Uma figura carismática e poderosa emergiu no cenário global. Um homem com um magnetismo inegável e uma voz que prometia a tão desejada ordem. Ele se apresentou como a solução para o caos, o arquiteto de uma nova era de paz e prosperidade. O adversário. Sua ascensão foi meteórica, impulsionada pelo desespero das massas que clamavam por liderança. Ele falava em união, em um futuro sem fronteiras, que rapidamente conquistou a lealdade de milhões, que viam nele a salvação. O adversário implementou medidas que trouxeram uma aparente estabilidade. Ele reestruturou governos, criou uma moeda global e estabeleceu um sistema de segurança que parecia erradicar o crime. A falsa paz se espalhou, mas a um custo terrível. A renúncia de liberdades individuais e a adesão incondicional a um novo sistema de crenças, que glorificava a figura do adversário como um salvador. Aqueles que questionavam eram silenciados, não pela força bruta inicialmente, mas pela ostracização social e econômica. O mundo estava sendo seduzido por uma tirania disfarçada de utopia. Elias e seu grupo, porém, não se deixaram enganar. Eles percebiam a verdadeira intenção por trás da fachada de benevolência do adversário. As promessas de paz eram grilhões, as soluções, armadilhas. Começaram a alertar as pessoas, a sussurrar a verdade por trás da retórica do Salvador. Mas suas vozes eram abafadas pelo coro da aclamação popular. A resistência de Elias era vista como sedição, suas palavras como loucura. A perseguição não demorou a começar, sutil a princípio, depois cada vez mais explícita. Em um ato de bravura e desespero, Samuel, o ancião que os guiara até ali, sacrificou-se. Ele se infiltrou em uma das primeiras bases de controle do adversário, buscando transmitir uma mensagem vital. Um último pedaço de sabedoria que poderia desmascarar a farsa. Ele sabia que não voltaria. Sua morte, um eco silencioso nas profundezas das torres do adversário, aprofundou a dor e a determinação do grupo. A perda de seu mentor foi um golpe devastador, mas também uma chama que acendeu ainda mais a fúria e o propósito em Elias. Não havia mais volta. Impulsionados pela memória de Samuel,
e pela urgência de sua advertência final, o grupo embarcou em uma busca desesperada. Eles seguiram as pistas deixadas pelo ancião, fragmentos de mapas antigos e textos cifrados. A busca pela verdade oculta os levou a um local secreto, uma caverna esquecida nas profundezas de uma montanha remota. Lá, entre inscrições milenares e artefatos empoeirados, eles encontraram a chave, um texto antigo que revelava o plano completo do adversário, suas origens, seus objetivos e, mais importante, suas fraquezas. Era um guia para resistir, um farol de esperança em meio à escuridão. A descoberta, no entanto, não passou despercebida. O adversário, ciente da ameaça que Elias e seu grupo representavam, intensificou a caçada. Recompensas exorbitantes foram oferecidas por sua captura, suas imagens espalhadas por todos os cantos do mundo pacificado. Agentes do adversário, com olhos vazios e lealdade fanática, varriam cidades e vilas apertando o cerco. A cada passo, Elias sentia o hálito frio da perseguição em sua nuca, e então, o golpe final. Uma mensagem interceptada, um sussurro de um informante secreto, confirmou o pior dos medos de Elias. Um ente querido, alguém de seu passado que ele havia tentado proteger a todo custo, estava em perigo direto. O adversário havia descoberto sua conexão e o usava como isca, um refém para atrair Elias para fora das sombras. O coração de Elias apertou em um nó de angústia. O inimigo não era apenas uma força global, era pessoal, íntimo, e ele sabia que a vida de quem ele amava estava por um fio. O dilema que se apresentava a Elias era brutal, um abismo entre o dever e o amor. A missão de alertar a humanidade sobre a tirania velada do adversário colidia diretamente com o desespero de resgatar seu ente querido. A imagem da pessoa que ele amava, agora um peão nas mãos do inimigo, torturava sua mente, ameaçando consumir toda a sua razão. Cada fibra de seu ser clamava por vingança, por correr cegamente para o resgate, mas a voz de Samuel, o ancião sacrificado, ecoava em seus pensamentos, lembrando-o da magnitude do que estava em jogo. A salvação de um mundo ou a de uma vida. Era uma escolha que nenhum homem deveria ser forçado a fazer. No entanto, Elias não estava sozinho. O pequeno grupo, forjado em meio à adversidade, revelou a verdadeira força de seus laços. Eles viram a angústia nos olhos de Elias, a dor dilacerante que o consumia. Não houve questionamentos, apenas uma solidariedade inabalável. "Não vamos te deixar sozinho, Elias", disse um deles, a voz firme, ecoando o sentimento de todos. "Seu ente querido é parte de nossa luta agora. Vamos resgatá-lo, e depois continuaremos nossa missão." A união do grupo, a promessa de que não abandonariam um ao outro, reacendeu uma faísca de esperança no coração pesado de Elias. A causa era maior que qualquer um deles, mas o elo humano, a lealdade, era o que os tornava capazes de enfrentar o impossível. Assim, o plano nasceu, audacioso e perigoso, infiltrar-se em um dos bastiões do adversário. A informação sobre a localização do refém havia sido vaga, mas o grupo, com a ajuda de alguns contatos clandestinos, conseguiu mapear um complexo de segurança que se estendia sob uma cidade recentemente pacificada. Cada passo foi calculado com precisão, cada risco avaliado. A infiltração não seria apenas um resgate, mas uma declaração, um desafio direto à autoridade inabalável do adversário. A noite escolhida para a operação era escura, sem lua, um manto perfeito para suas sombras. Eles se moveram como fantasmas pelas ruas desertas, evitando as patrulhas e as câmeras de vigilância que pareciam espreitar em cada esquina. A entrada no bastião foi um teste de nervos, um túnel de serviço esquecido, um labirinto de dutos e passagens apertadas. Lá dentro o ar era pesado, impregnado com um cheiro metálico de tecnologia e odores químicos. Logo, o confronto se tornou inevitável. Agentes leais ao adversário, com seus uniformes cinzentos e olhares vazios de fanatismo, surgiram das sombras. O silêncio da infiltração foi quebrado por gritos, o choque de armas e a tensão da luta.
Elias e seu grupo, embora em menor número, lutaram com a ferocidade de quem não tinha nada a perder. Eles não eram soldados treinados, mas a determinação de salvar seu amigo e a convicção de sua causa os impulsionavam. Finalmente, após uma série de confrontos tensos e uma corrida frenética pelos corredores labirínticos, Elias encontrou seu ente querido. A cena partiu seu coração. A pessoa estava em uma cela escura, magra, com os olhos turvos, um eco do que costumava ser. O adversário havia usado métodos psicológicos cruéis, quebrando o espírito, moldando a mente. A reunião foi dolorosa, tingida pela sombra do trauma. Elias abraçou a pessoa, sentindo a fragilidade em seus braços, a quietude assustadora. Seria uma longa jornada para a recuperação, um esforço que exigiria toda a paciência e amor que Elias pudesse oferecer. No entanto, em meio ao caos do resgate, uma descoberta crucial emergiu. Em um terminal de dados que um dos membros do grupo conseguiu acessar antes de desativar o sistema de segurança, eles obtiveram informações vitais, não apenas sobre os próximos passos do adversário, mas uma fraqueza em seu plano, um ponto cego em sua arquitetura de controle global. Era um detalhe técnico quase insignificante, mas que, nas mãos certas, poderia ser a rachadura por onde a luz da resistência poderia entrar. Enquanto se retiravam apressadamente, o desejo de vingança ardia no peito de Elias. A visão de seu ente querido traumatizado, a crueldade fria do adversário, alimentavam uma raiva profunda. Ele queria retribuir a dor, fazer o inimigo pagar. Mas o olhar de um de seus companheiros, um lembrete silencioso da missão maior que Samuel lhes confiara, trouxe-o de volta à realidade. Não se tratava de vingança pessoal, mas de justiça para a humanidade. A ira podia ser um motor, mas a compaixão e a verdade eram suas verdadeiras armas. A informação obtida durante o resgate, enquanto um raio de esperança, também trouxe uma revelação aterrorizante. O adversário estava prestes a lançar um ataque devastador, um evento de proporções globais que poderia selar o destino da humanidade, consolidando seu domínio de uma vez por todas. O tempo estava se esgotando e a próxima ação do adversário prometia ser irreversível. A notícia do ataque iminente do adversário pesava como uma mortalha sobre o pequeno grupo. A vitória do resgate parecia agora vazia, ofuscada pela iminência de uma catástrofe global. Eles haviam salvado uma vida, mas o mundo inteiro estava à beira do abismo. A tensão era palpável, cada olhar carregado de um medo silencioso, cada respiração um suspiro contido. Elias sentia o peso do mundo em seus ombros, uma responsabilidade esmagadora que ameaçava esmagá-lo. Então, a tragédia. Em uma de suas incursões para reunir suprimentos e tentar contactar outros focos de resistência, um dos membros mais jovens e promissores do grupo, uma mulher chamada Lena, com um sorriso que irradiava otimismo mesmo nos dias mais sombrios, foi emboscada. Ela não voltou. A notícia chegou através de um contato desesperado, um fragmento de informação antes que a linha caísse. Não houve corpo, não houve despedida, apenas o vazio deixado por sua ausência. A perda de Lena foi um golpe devastador, um lembrete cruel da brutalidade de sua luta. A moral do grupo despencou. As risadas esporádicas e as conversas esperançosas cessaram, substituídas por um silêncio sombrio e olhares perdidos no horizonte. Alguns começaram a questionar a lógica de sua resistência, a futilidade de lutar contra uma força tão avassaladora. Elias sentiu a sombra do desespero envolver sua própria alma. A morte de Lena, a visão do ente querido traumatizado, a constante perseguição e a ameaça iminente do adversário, tudo isso começou a corroer sua determinação. Ele se viu questionando cada decisão, cada passo. Para que servia tudo aquilo? Quantas vidas mais seriam sacrificadas antes que eles percebessem a inutilidade de seus esforços? A tentação de desistir era um sussurro sedutor em sua mente cansada, prometendo paz, mesmo que fosse a paz da derrota. Ele se isolou em um canto escuro, as mãos na cabeça, lutando contra a escuridão que ameaçava engoli-lo. Foi então que, em meio ao turbilhão de sua angústia,
Uma voz ressoou em sua memória. Não uma voz física, mas o eco das palavras de Samuel, o ancião. A esperança, Elias, não é a ausência de escuridão, mas a luz que escolhemos acender nela. A redenção não é um destino, mas a jornada de nunca desistir. As palavras de Samuel, carregadas de uma sabedoria ancestral e de um sacrifício que Elias jamais esqueceria, foram como um raio de luz na escuridão. Ele se lembrou da promessa de um futuro melhor, não apenas para si, mas para toda a humanidade. A imagem de seu ente querido, ainda frágil, mas lutando para se recuperar, surgiu em sua mente, impulsionando-o. O amor por sua família, a fé em um propósito maior, começaram a reacender a chama quase extinta em seu coração. Elias sabia que não podia ceder à escuridão. Ele havia prometido a Samuel, a Lena, a si mesmo. Ele se levantou, seus olhos ainda cansados, mas agora com uma nova determinação. A raiva e o medo ainda estavam lá, mas ele não permitiria que o consumissem. Ele os transformaria em combustível. Ele procurou os membros restantes do grupo, seus rostos marcados pela dor e pela dúvida. Lena não morreu em vão, disse ele, sua voz rouca, mas firme. Ela morreu lutando pela liberdade. Não podemos deixar que o sacário dela seja esquecido, nem que a esperança morra conosco. Com essa renovada convicção, o grupo, embora diminuído e ferido, começou a se mover novamente. Eles sabiam que não podiam enfrentar o adversário sozinhos. Usando a informação crucial obtida durante o resgate e as redes de contato estabelecidas pelo ancião e por Lena, eles conseguiram se conectar com outros pequenos focos de resistência, grupos dispersos que também se recusavam a se curvar à tirania do adversário. Era uma aliança heterogênea, ex-militares, cientistas, hackers, idealistas e até mesmo alguns dissidentes do próprio regime do adversário. Cada um trazia suas habilidades e seu desespero, unidos por um inimigo comum e pela esperança de um mundo livre. Juntos, eles começaram a elaborar um plano. Não seria um ataque direto, pois o adversário era forte demais. Seria um contra-ataque, um movimento arriscado para expor as mentiras do adversário ao mundo, para desmascarar sua falsa promessa de paz e ordem. O plano era complexo, envolvendo infiltração em sistemas de comunicação globais, a disseminação de verdades ocultas e a mobilização de um despertar massivo da consciência. Cada etapa era perigosa, cada movimento calculado. À medida que o plano tomava forma, Elias percebeu que a execução exigiria um sacrifício pessoal imenso. Não era apenas arriscar sua vida, mas talvez sacrificá-la completamente para que o plano tivesse sucesso. A peça central da estratégia dependia de ele se colocar em uma posição de vulnerabilidade extrema, tornando-se um alvo, um mártir, para que a verdade pudesse ser revelada. A ideia de morrer, de deixar para trás aqueles que ele amava, era excruciante. Mas a voz de Samuel, o rosto de Lena, a imagem de seu ente querido e a promessa de um futuro para a humanidade ecoavam em sua mente. Ele estava pronto. Seu sacrifício seria o preço da liberdade. A grande batalha se desenrolou, não apenas nos campos de escombros e nas cidades fantasma, mas também nos corações e mentes daqueles que ousaram resistir. O plano de Elias e de seus aliados se desdobrou com uma precisão angustiante. Um balé mortal de hackers invadindo redes globais, dissidentes plantando sementes de dúvida e grupos de resistência atacando pontos estratégicos para desviar a atenção das forças do adversário. A intenção não era aniquilar o inimigo pela força bruta, mas sim desmantelar sua fachada de controle e revelação, expondo a verdade por trás de sua tirania. Elias, o coração pulsante da operação, posicionou-se no cerne da Toca do Leão, um dos principais centros de comunicação do adversário. Um bastião de controle, onde a propaganda era orquestrada. Sua presença ali era o sacrifício heróico que o plano exigia. Ele sabia que suas chances de sair vivo eram mínimas. Seu papel era ativar o sinal mestre, uma frequência que anularia a lavagem cerebral do adversário e transmitir as verdades ocultas coletadas ao longo de meses de investigação
para cada tela e cada dispositivo de áudio no mundo. Enquanto a batalha lá fora rugia, com explosões e o som distante de confrontos, Elias trabalhava febrilmente, seus dedos dançando sobre os teclados, o suor escorrendo por sua testa. A cada linha de código invadida, a cada barreira digital quebrada, ele sentia a presença opressora das forças do adversário se aproximando. Os alarmes soavam, as luzes piscavam em vermelho, mas Elias não vacilava. Ele via os rostos de seus companheiros caídos, ouvia as palavras de Samuel, sentia o amor por seu ente querido e o desejo de um futuro livre para a humanidade. A revelação veio em flashes, como um raio que rasga a escuridão. As telas globais, antes dominadas pela imagem serena e as promessas vazias do adversário, começaram a piscar. Primeiramente, imagens distorcidas, depois, fragmentos de vídeos e áudios que desmascaravam suas mentiras, suas atrocidades, sua sede insaciável de poder. A verdade sobre a falsa paz, sobre as soluções que sacrificavam a liberdade em nome da segurança, sobre a manipulação das massas e o verdadeiro propósito de seu regime, foi exposta para o mundo inteiro ver e ouvir. O adversário, antes uma figura inabalável, foi pego de surpresa, sua armadura de invencibilidade rachando sob o peso da verdade. O efeito foi imediato e devastador. Em todos os cantos do mundo, a reação foi de choque, descrença e, finalmente, de fúria. A máscara caiu e o império do adversário começou a desmoronar. As forças de segurança, antes leais ao regime, dividiram-se. Alguns, chocados com a revelação, desertaram. Outros, tomados pelo pânico, intensificaram a violência, mas era tarde demais. A crença havia sido quebrada e, com ela, o controle. A queda do império não foi um evento único, mas uma série de reações em cadeia, uma onda de revolta que varreu o globo. Elias, exausto, mas com um senso de propósito cumprido, viu as últimas linhas de código serem transmitidas. Sua missão estava completa. Ele ouviu os passos apressados, as vozes furiosas dos guardas do adversário invadindo a sala. Ele não lutou. Ele sorriu, um sorriso de vitória amarga, sabendo que havia pago o preço, mas a humanidade estava livre. A vitória foi conquistada, mas com um custo elevado. Muitos haviam caído e o mundo estava em ruínas, marcado pelas cicatrizes da tirania e da guerra. A alegria da libertação era temperada pela dor da perda e pela vastidão da tarefa que se apresentava. No entanto, em meio à devastação, surgiram os primeiros sinais da promessa da nova era. Pequenos grupos de sobreviventes, antes isolados e temerosos, começaram a se conectar, a compartilhar recursos, a reconstruir. A solidariedade e a compaixão, sufocadas pelo medo e pela opressão, floresciam novamente. A semente de um novo começo havia sido plantada. Elias, embora seu destino final fosse incerto, havia encontrado sua redenção pessoal. Ele superou suas próprias dúvidas e medos, transcendeu o desejo de vingança e se tornou o catalisador para a salvação da humanidade. Seu sacrifício, sua fé inabalável e sua busca pela verdade haviam acendido uma luz que não poderia ser apagada. A batalha terminou, mas o mundo estava irreconhecível. Cidades em ruínas, ecossistemas alterados, a memória de uma era de escuridão ainda fresca na mente de todos. O caminho para a reconstrução era longo e incerto, repleto de desafios inimagináveis. Mas havia esperança, uma esperança recém-nascida da cinza e do sacrifício. O que restava do futuro era uma tela em branco, pronta para ser pintada pela resiliência e pela determinação da humanidade. O mundo, antes um mosaico vibrante de culturas e civilizações, jazia agora como uma tela desbotada, manchada pelas cicatrizes indeléveis da guerra e da tirania. Cidades, outrora centros de efervescência humana, eram agora esqueletos de concreto e aço, lembretes sombrios de um passado recente. A paisagem natural, embora em processo de cicatrização, exibia as feridas profundas deixadas por conflitos e negligência. Mas, em meio à devastação, uma quietude estranha pairava,
Uma pausa antes de um novo amanhecer. A humanidade, reduzida em número e profundamente marcada, começava a se mover, hesitante a princípio, depois com uma determinação crescente para reconstruir. Não era uma reconstrução de edifícios, mas de ideais, de comunidades, de esperança. Elias, o homem que acendeu a chama da verdade em um mundo mergulhado na escuridão, tornou-se uma figura de lenda. Sua história, contada em sussurros e depois em vozes mais firmes, ecoava através dos acampamentos de sobreviventes e das novas comunidades que surgiam. Ele não era um rei, nem um líder em um trono, mas um símbolo, um farol de esperança e resistência. Sua imagem, a de um estudioso que encontrou a coragem de lutar pela verdade, inspirou milhões. Elias não buscou a glória, mas seu legado se espalhou organicamente, um testemunho do poder da fé e da resiliência humana. As crianças ouviam contos de sua bravura ao redor de fogueiras, e os adultos encontravam força em seu exemplo para enfrentar os desafios diários da reconstrução. A memória dos caídos era honrada com reverência e gratidão. Em cada comunidade, altares simples eram erguidos, com os nomes daqueles que sacrificaram suas vidas pela liberdade. O pequeno grupo de Elias, agora uma irmandade inabalável, dedicava-se a garantir que a memória de Samuel, de Lena e de tantos outros anônimos que lutaram contra o adversário nunca fosse esquecida. Eles contavam suas histórias, mantinham seus ideais vivos e ensinavam às novas gerações sobre o custo da liberdade e a importância de proteger a verdade. As lágrimas ainda corriam, mas eram lágrimas de saudade misturadas com a gratidão por sua coragem. Lentamente, mas com firmeza, uma nova ordem social e espiritual começou a emergir das cinzas do antigo mundo. Não havia mais espaço para os sistemas totalitários ou para a busca desenfreada por poder e ganho material. As novas comunidades eram fundadas em princípios de compaixão, cooperação e uma fé renovada na dignidade humana. As pessoas compartilhavam recursos, ajudavam-se mutuamente e trabalhavam juntas para superar os desafios. As velhas divisões religiosas e ideológicas pareciam insignificantes diante da experiência comum do sofrimento e da vitória. Uma espiritualidade mais profunda, baseada na interconexão e no respeito pela vida, florescia. A humanidade havia passado por sua própria metanoia coletiva. A aprovação do Apocalipse bíblico não foi apenas uma catástrofe, mas um catalisador para uma transformação profunda. Os erros do passado, a complacência, a ignorância e a busca cega pelo progresso material sem consideração pelas consequências foram dolorosamente aprendidos. Agora, um futuro mais consciente era abraçado, onde a sabedoria, a empatia e a sustentabilidade eram os pilares da nova sociedade. As pessoas valorizavam o que realmente importava: a vida, a liberdade, a comunidade e a busca pela verdade. O que esperar do futuro não era mais uma questão de profecias sombrias ou de destinos predeterminados, mas sim de uma jornada contínua de aperfeiçoamento. O caminho seria longo e árduo, repleto de desafios ainda desconhecidos, mas a humanidade havia aprendido que o futuro não era algo que simplesmente acontecia, era algo que era construído, dia após dia, com escolhas conscientes e ações deliberadas. A esperança não era uma ilusão, mas uma força motriz, um compromisso inabalável com a criação de um mundo melhor. A história termina com uma nota de esperança, um sopro suave de otimismo que permeava o ar. Mesmo após a escuridão mais profunda, a luz sempre encontrava um caminho. Pequenas flores brotavam entre os escombros, o canto dos pássaros retornava aos céus e o riso das crianças enchia os vales. A semente da esperança, plantada pelo sacrifício e cultivada pela resiliência, havia germinado. Não era um final feliz de conto de fadas, mas um começo promissor, uma promessa de que, enquanto houvesse vida, haveria esperança, e enquanto houvesse esperança, haveria um futuro. A mensagem final ressoava no coração de cada sobrevivente. A importância da fé inabalável, não em dogmas, mas na capacidade intrínseca do espírito humano de transcender a adversidade. A resiliência,
a capacidade de se levantar e seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. E, acima de tudo, a capacidade humana de transformação, de aprender com os erros, de evoluir, de se tornar uma versão melhor de si mesma. O Apocalipse não foi o fim, mas o renascimento, uma dolorosa, mas necessária, purificação para uma nova era de consciência e luz.